Atitudes basilares, atitudes básicas, posturas necessárias para a vida do cristão. Esse é o nosso tema, atitudes basilares para a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Temos duas nas Escrituras, nós estamos focando na segunda carta e vamos continuar sendo abençoados mais uma vez por ela nesta noite. Posturas necessárias, atitudes basilares. Por que esse tema? Esta é uma carta que Paulo escreve a Timóteo no ano de 67, da prisão em Roma, sua segunda prisão, já debaixo da condenação da pena de morte. E ele escreve a Timóteo de Roma. Timóteo é um companheiro seu, membro da sua equipe apostólica, e que havia sido enviado para cuidar, colocar em ordem a igreja na cidade de Éfeso, que seria hoje na região da Turquia. E Paulo escreve essa carta a Timóteo, então, da prisão, uma prisão difícil, ali naquela prisão suja, escura, e aguardando a pena de morte, como uma palavra derradeira escrita a Timóteo. Preste atenção nessas coisas. Paulo, diante do fato de que não estaria, então, por muito tempo mais presente, escreve esse testamento de orientações práticas, posturas necessárias para Timóteo, para todo cristão através dos séculos na volta do mundo hoje, para nós, para o seu coração e vida nesta noite. Nós vamos hoje focar em 2 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. 2 Timóteo 3, 1 ao 9 é o nosso texto. E pensando em atitudes basilares e pensando na mensagem desta carta, temos destacado um verso, queremos recordá-lo antes de ler o texto desta noite. 2 Timóteo 1, 7 é o nosso verso-chave que temos escolhido porque espelha bem a mensagem da carta. Vamos dizê-lo juntos, vamos ministrar o nosso coração uns aos outros. Juntos então, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Aí está a atitude dividida em dois blocos. De um lado, Deus não nos deu o espírito de covardia. Então deu o espírito do quê? De valentia. Não, de comigo ninguém pode, não. Mas daquela postura firme, dependente de Deus, de poder, amor e equilíbrio. O nosso texto, então, 2 Timóteo 3, começando com o verso 1 até o verso 9, é a nossa leitura. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos recebê-la de coração aberto e mente alerta. Que o Senhor abençoe a cada um na palavra hoje. Diz assim a palavra do Senhor: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, e, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Esta é a palavra do Senhor.
Creio que o ano era de 1981. Solteiro, embarquei para os Estados Unidos para estudar. Uma época um pouco diferente de hoje. Hoje cruza-se o mundo aí toda hora, tantos vão, tantos vêm. Naquela época era uma viagem um pouco mais rara. E a comunicação não é como hoje. O telefone era caríssimo, não funcionava bem na ligação internacional. Além disso, carta demorava bastante para chegar. E eu me lembro que eu ia embarcar no dia seguinte, mas o meu pai viajou na manhã daquele dia e ele não estaria no aeroporto. Na noite anterior, fiquei até mais tarde com amigos, me despedindo, etc. E quando eu cheguei em casa, meu pai já dormia, porque ele ia partir muito cedo. Mas ele havia deixado para mim uma pequena carta, não longa, meia folha. E a carta dele visava ele dar algumas palavras para mim em relação ao novo tempo que eu ia abraçar. Lembrando, então, mais uma vez, comunicação muito limitada naqueles dias, nada de celular, nada de FaceTime e outras coisas mais. E, então, era momentos assim, tinha que se comunicar o que se queria, mas ele deixou por escrito para mim algumas orientações diante do que você vai experimentar e ver agora. Preste atenção nisso, preste atenção naquilo, cuide disso, cuide daquilo. Creio que Paulo faz alguma coisa parecida com Timóteo aqui. Timóteo está trabalhando na cidade de Éfeso. Paulo o enviou para aquela igreja, que foi uma igreja fundada por Paulo. É narrado no livro de Atos como que Paulo fundou aquela igreja. Foi uma experiência muito interessante. E Paulo passou 2 anos ali discipulando e ensinando os novos convertidos, a nova igreja, na firmeza da fé e também sobre trabalho missionário. Mas Paulo já não estava mais lá e, passado um tempo, Paulo soube das dificuldades que a igreja estava enfrentando, enviou Timóteo. Timóteo está atuando lá. Mas Timóteo está com esse desafio e incumbência de verificar que tudo vá bem, coloque em ordem a igreja. E havia problemas não somente em relação à igreja, na cultura, os embates com a cultura pagã, longe de Deus, mas dentro da própria igreja havia problemas, conflitos, distorções doutrinárias, etc. Então Timóteo está lá num desafio muito difícil, um embate tremendo, e por isso Paulo escreve esta carta então a ele, apontando para ele posturas, atitudes que ele deve ter na sua vida. E agora Paulo, nesse trecho nosso, diz: saiba disto. Saiba disso, Timóteo, na situação em que você está, enfrentando as coisas que você está enfrentando, fora da igreja, na cultura, dentro da igreja, os ataques malignos dentro da igreja. Saiba disto, Timóteo. Não se esqueça disto. Não seja ignorante em relação a isto. Você vai ficar frustrado, desapontado, você vai ser apanhado de surpresa. Saiba disso, espere isto, marque isto, Timóteo, marque isto bem. E aí Paulo faz estas colocações sobre os tempos atuais, sobre a atualidade, que é uma lista tremenda e pesada, não é verdade? Tremenda e pesada. Paulo não mede palavras para descrever a atualidade. O que ele faz aqui? Ele discerne a atualidade, ele discerne o tempo que ele vive. Paulo conhece que tempo é este em que ele vive, que tempo, que mundo é esse em que ele está inserido como cristão. E ele então entende a contraposição entre ele como cristão e a situação à sua volta, a atualidade. Paulo discerne, e ele quer que Timóteo também tenha este mesmo discernimento, esta clareza de entender a época em que ele está vivendo e tendo que atuar como cristão, viver como cristão e como líder, inclusive do povo de Deus, da igreja em Éfeso. A atualidade discernida. Você tem discernido a atualidade em que você está inserido, meu irmão, minha irmã, meu amigo?
Nós, como igrejas, estamos discernindo. Que tempo é esse? Quem não discerne acaba sendo engolido, envolvido, se compromete, etc. Porque não sabe a linha onde uma coisa começa, onde ela termina. É preciso discernir a atualidade, porque em discernindo a atualidade, nós haveremos de resistir, reconhecê-la, identificá-la e poder dizer não e saber como combater. É preciso discernir a atualidade. Discerna, meu irmão, discerna, minha irmã, que Deus lhe dê esse entendimento pelo Espírito Santo, muito aguçado de perceber em que mundo é que nós vivemos. Discerna, então, a atualidade. A atualidade é do quê? Do mal crescente. Esta é a grande verdade das Escrituras, da revelação cristã. A atualidade é do mal crescente. Paulo fala sobre os últimos dias aqui. Últimos dias. Do que é que ele está falando? Bem, a expectativa da volta de Cristo iminente é sempre uma esperança cristã. Mas essa expressão últimos dias não quer dizer que Paulo está dizendo que aqueles dias que eles estavam vivendo eram os últimos. Na expressão últimos dias da Escritura se refere à era que começa com a vinda de Cristo, quando vem Jesus ao mundo e que vai ser concluída com a volta dele. Este é o que se refere a últimos dias. Os judeus, orientados já pelos profetas, falavam sobre a era por vir, a nova era, que seria então a era messiânica, a era do Messias. Essa expressão últimos dias entendemos desta forma. Nós temos aos domingos pensado em Atos 2, quando Pedro prega aquele sermão no dia de Pentecostes, e naquele sermão eu não tenho lido, mas no trecho anterior ao que eu tenho lido, Pedro cita o profeta Joel. E lá ele cita o profeta Joel dizendo o quê? Começa a citação dele de Joel em Atos 2,17, dizendo: nestes últimos dias derramarei o meu Espírito Santo. Então, ele está falando do profeta Joel ter profetizado que os últimos dias seria marcado pela vinda do Espírito Santo, que tinha acontecido naquele dia de Pentecostes. Então veja que esta era do Espírito Santo, Jesus Cristo não mais presente fisicamente, mas ministrando a nós na forma da Trindade, através da presença do Espírito Santo, esta era nossa é a era dos últimos dias. O livro de Hebreus, o Novo Testamento, inicia também usando essa expressão dos últimos dias. E no capítulo 1, verso 1 e 2, ele diz: tendo Deus falado a nós no passado através dos profetas, aí ele diz o que no verso 2? Nestes últimos dias falou-nos através do Filho. Nestes últimos dias falou-nos através do Filho. Então, a fala de Deus, a grande fala de Deus, a fala de Deus para os últimos tempos é Jesus Cristo. E a vinda de Jesus Cristo que falou a nós é o que marca e determina os últimos dias. Então, aí está o termo ou a expressão últimos dias. Está se referindo a isto. Mas o que é que ele fala desses últimos dias? Sobrevirão tempos terríveis. Você ouviu? Você ouviu? Sobrevirão tempos simplesmente terríveis, é a palavra do apóstolo Paulo. Tempos de um estresse muito grande. Progressismo é algo que é muito forte nos nossos dias, é uma ideologia, uma visão de vida, que vem também em expressões políticas, culturais. O progressismo é algo de fruto da reflexão humana, não orientada pela palavra de Deus. E o progressismo, entre outras coisas, tem duas marcas. Podemos colocar as duas marcas debaixo de uma chave apenas. A palavra otimismo. Otimismo. Otimismo em relação à natureza humana. O progressismo não vê pecado, não vê mal no coração humano. No máximo nas estruturas. Se nós mudarmos as estruturas, todo mundo fica bonzinho. E aí tem diversas aplicações.
Se pudermos ter uma economia onde todo mundo tem do bom e do melhor economicamente, o ser humano vai ficar maravilhoso. Não teremos nada de errado nele mais. Será tremendo. Esse otimismo em relação à natureza humana. O ser humano é bom, naturalmente bom, essencialmente bom. A fé cristã não nega que o ser humano tem momentos de expressões de bondade, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas a revelação cristã diz que isto foi danificado pelo pecado e que ele também há de manifestar muito atitudes erradas, atitudes terríveis. Mas o progressismo entende que o ser humano é bom. E que se arrumarmos um pouquinho mais algumas coisas, um pouco mais de escola, todo mundo for para a escola, se todo mundo for para a universidade, o ser humano, toda a sociedade ficará maravilhosa. O problema nosso é que as pessoas não vão para a escola, não tem escola para todo mundo, nós não temos escola suficiente. Esse é o problema. E daí por diante as soluções humanistas, porque o ser humano é bom. E ele sendo bom, a segunda forma do otimismo ser aplicado, então, primeiro é otimista com relação à natureza humana. E o segundo modo é otimismo com relação à sucessão, ao progresso histórico. As coisas estão ficando melhor. E mais, está num processo onde vai chegar o dia onde tudo vai ficar muito bom. Estamos nesse progresso. E o fundo por detrás do pensamento mais influente é do Karl Marx, o marxismo, que fala de uma sucessão necessária automática na história, onde se chegaria, então, à grande comuna, o tempo, então, do comunismo realizado e pleno, um mundo justo e perfeito, e os problemas humanos estariam resolvidos. Então, o ser humano está indo para melhor e não para pior. Essa é a visão progressista, mas não é a visão bíblica. As Escrituras falam sobrevirão tempos terríveis. Tempos terríveis. E aí Paulo está falando da atualidade de Timóteo em Éfeso. E ele está pensando na atualidade dele também em Roma. Isto é verdade nas duas cidades, porque é verdade no mundo. Era verdade no mundo da época, é verdade no nosso mundo. E um agravante. Isso também é achado muitas vezes dentro da igreja. Parte da luta de Timóteo era dentro da igreja. Você que esteve aqui nas quartas-feiras, já ouviu em outros trechos algumas indicações das lutas que Timóteo enfrentava dentro da igreja. O inimigo conquistando, encontrando espaço no coração de pessoas dentro da igreja, colocava perturbação e distorção do evangelho dentro da igreja, e Timóteo precisava combater. Então, os dias que vivemos, os últimos dias são terríveis, mas a igreja não está imune a um ataque desses dias terríveis do lado de fora para dentro, e o inimigo também procura fazer isso. Enfim, do mal crescente. É verdade que há alguns momentos onde a coisa vai um pouco melhor. Nós cremos que quando o cristianismo influenciou em grande medida a cultura ocidental, experimentamos momentos melhores, não perfeitos, muitos problemas também ainda, porque não há um mundo, uma sociedade, uma cultura cristã. Não é assim que a fé cristã e a obra de Deus trabalha. O reino de Deus não pertence a uma cultura, o reino de Deus não pertence a um país. Mas, enfim, há momentos assim. Há momentos, então, das culturas isoladas, onde elas têm o seu progresso e elas caminham até um ponto quando elas caem, porque não conseguem subsistir. Mas nós ficamos atentos e olhando quando esse processo de deterioração não acontece em casos isolados de culturas, através da história, ou mesmo nossos dias, mas quando nós vivemos um dia da globalização e as ideias são muito unificadas e o mundo todo caminha, então, desta forma, e não há, então, um outro mundo para substituir esse. Enfim, seria este o momento terrível que nós vivemos, quando o mundo todo haveria de caminhar mais e mais para o mal crescente e experimentar finalmente aquilo que culturas experimentaram isoladamente, o colapso moral. Vivemos dias quando
está ficando insuportável, não é verdade? O próprio ser humano não se aguenta a si mesmo. Não estou falando de nós crentes que sentimos a pressão do mal. Estou falando do próprio homem e mulher que não conhece a Cristo. Ele não se aguenta mais. Haja psicotrópicos de farmácia ou de rua, porque ninguém aguenta mais a si mesmo. Não se aguenta um ao outro em casa, não se aguenta a si mesmo sozinho. Aí são os conflitos. Parece que há um colapso iminente no ser humano, na sociedade. Enfim, o mal crescente é um mundo dominado pelo mal, é um mundo caído. A palavra de Deus nos alerta. Crentes não podem viver neste mundo. Timóteo não podia atuar neste mundo, ser um cristão e ser um pastor, pensando de forma otimista em relação ao mundo, à cultura, ao ser humano. Sim, há momentos, como falamos, abençoados, mas são momentos isolados, porque a verdade é que, no geral, o ser humano vive longe de Deus e o mal prevalece de forma crescente. O mal não fica quietinho no seu lugar. O mal não fica quietinho no seu lugar. Vamos escrever isso, vamos lembrar isto. Você deixa uma brechinha da porta para fazer uma acomodação com o mal, e pronto, está tudo sob controle, não é verdade? Engano seu. A porta que abriu um pouquinho vai ser forçada um pouco mais. É preciso tomar cuidado. Lembre-se, discerne a atualidade. A atualidade, os últimos dias, são dias do mal crescente. E por isso é uma época, um tempo do egocentrismo dominante. O egocentrismo domina de uma forma tremenda. Eis uma consequência natural do mal. Vem desde o Jardim do Éden. Se Deus não é o centro, quem vai ser? Quem vai ser? Aí você diz, você, Jessé. Não. Se não é Deus, vai ser eu. Não é isso que todo ser humano pensa no seu coração, vive, navega desta forma. Ele não vai transferir o centro, essa posição privilegiada, para um outro ser humano. Ele vai querer para si mesmo. O egocentrismo é dominante. Jesus foi interpelado em Mateus 22 sobre qual é o maior mandamento. Ele havia, no argumento ali, derrotado os saduceus, os fariseus vieram à carga. Derrotou um grupo e aí o outro grupo veio. Qual é o maior dos mandamentos? E Jesus respondeu, na verdade são dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. Isto é, totalmente. E o segundo diz ele, amarás o teu próximo com a ti mesmo. Ele cita dois pensamentos do Velho Testamento. E ele diz, nisto se resume toda a lei e os profetas, isto é, todo o Velho Testamento. Amar a Deus em primeiro lugar e depois amar o próximo. Mas o ser humano não é marcado pelo amor a Deus e nem mesmo pelo próximo primeiramente, ele é marcado pelo egocentrismo. Isso domina. Paulo diz aqui a Timóteo, no verso 4, que os homens não seriam amantes de Deus, ou amigos de Deus, amantes ou amigos de Deus, mas eles seriam, sim, antes amantes dos prazeres. Isto tem tudo a ver com o egocentrismo. Eu amo e quero aquilo que me agrada, aquilo que me dá prazer. Por quê? Porque eu sou egocêntrico. Não me dê nada que me tire o prazer ou seja desconfortável para mim. Amantes dos prazeres, porque não são amantes de Deus. É interessante que nós todos aqui podemos entender um pouco o jogo que Paulo faz aqui de palavras, porque ele, quando fala que eles não são amantes de Deus, dos prazeres, eles não são amantes de Deus,
Ele vai usar um negativo usando a palavra filo. Nós temos essa palavra no português usada em algumas palavras. Nós temos a palavra filosofia. O que é isso? É o amante, o amigo da sabedoria. Então nós temos essa palavra filo. E está aqui. E aí ele ajunta com a palavra Deus no negativo tudo. Não são amantes de Deus, não são filhos de Deus, mas são do prazer. Isto está no verso 4. Mas no verso 2, então, sanduichado numa lista, está uma lista aí de vícios e males do coração humano, mas a conclusão é esta: amo mais os prazeres do que a Deus. Mas o início eles são egoístas, a primeiro termo, egoístas. E aí ele usa novamente esta palavra filo, e ele vai dizer filo autos. Nós também temos no português a palavra auto, não é? Auto quer dizer a si mesmo, então automóvel, aquilo que se move por si e daí por diante. Então eles são amantes de si mesmos. Esta é a palavra egoísta, traduzida por egoísta aqui. Então veja a contraposição. Não amantes de Deus, mas amantes de si mesmos. E aí não poderia resultar outra coisa a não ser essa lista terrível que ele vai colocar aqui. Avarentos, um egocêntrico que só ama o prazer e ama a si mesmo, só vai ser avarento. Presunçosos, diz a minha tradução, é aquele gabador, aquele garganta. Ele é grande, ele pensa nele mesmo. Arrogante, isto é, a soberba. Os dois termos vão juntos. Arrogante, a soberba é o que está no coração. E presunçoso é o que essa soberba faz do lado de fora. A soberba está dentro, o que acontece do lado de fora, a presunção, aquele gabador, aquele garganta, blasfemador também. E aí uma porção de outras coisas que são citadas ali. Enfim, o quadro não é bonito. É o egocentrismo dominante nesta atualidade, onde o mal é crescente. E uma marca que nunca falta é a família sofre, é contra a família. Diz o verso 3, sem amor à família. Quando o mal cresce, quando o mal avança, a família é sempre atingida. E ele vai dizer no verso 2, desobediente aos pais. Então você vê essa desestruturação do lar e da família. E ele acrescenta outras palavras que entendemos aqui que no contexto se refere à família. Ele diz, são ingratos, isto é, pessoas que não têm nenhum reconhecimento para com a família, para com os pais, para com o cônjuge. Falta este reconhecimento, falta a gratidão. E ele vai, na minha versão, colocar aqui a palavra ímpios, mas na verdade esta palavra tem diversas conotações e no contexto aqui seria melhor traduzido por desafeto, porque a palavra ímpio sempre indica aquele que não anda com Deus. Lemos o Salmo 1 aqui, por exemplo, nesta noite, e fala do ímpio, que não é o justo diante de Deus, ou justificado diante de Deus. Enfim, o ímpio aqui, quem é? Aquele desafeto, aquele que não tem afeição. Então, dentro da família, dentro do lar, dentro do casamento, a falta da afeição. A verdade é que o mal prevalece, o mal crescente, e ele visa não somente tornar o ser humano egocêntrico, mas tornando o ser humano egocêntrico, quer ver a destruição da família. E quanto mais o mal avança, mais a família é atacada. A família é uma criação de Deus, fundamental para a humanidade. Fundamental para o projeto de Deus. E o inimigo quer ver essa instituição caída, derrotada, atrapalhada. Como nós vemos nos nossos dias o mal crescente. A família é o grande alvo. Querem desmontar tudo. Desmontar o ser humano, desmontar a família. O egocentrismo domina e, quando ele domina, não há como a família sobreviver. Porque o núcleo da família no projeto de Deus é um que justamente é um projeto que deve se viver no altruísmo e não no egocentrismo. Não há como ter uma família saudável e forte se o egocentrismo domina.
Mas esse egocentrismo dominante vai acabar, então, atingindo a ética. Caluniadores, diz Paulo aqui nos versos 3 e 4, sem domínio próprio, deu vontade, faça. Você acha que está gostoso? Faça. Não há nenhuma outra análise a ser feita. Simplesmente solta tudo. Libertinagem, sem domínio próprio. Eu quero, eu gosto, eu acho que eu tenho que... E daí por diante. Não há limites. Cruéis, isto é, indomáveis. Aquele espírito mais selvagem, sabe? E nós vemos nos nossos dias pessoas com comportamento realmente indomável. Que coisa absurda. E para citar mais um, ele fala sobre inimigos do bem, inimigos daquilo que é reto, correto aos olhos de Deus. Enfim, aí está o egocentrismo dominando. Nessa atualidade que nós vivemos, precisamos discernir. Não são tempos bons, não são tempos favoráveis à vida cristã. São tempos dominados pelo mal, pelo egocentrismo. Mas isto quer dizer que desaparece, então, todo negócio de religião? Não. Surge a religião conivente, ou se preferirmos, conveniente. É interessante que é um tempo onde há muita religiosidade e também pensamento libertino. E os dois, de alguma forma, se acertam. Ele fala no verso 5 sobre a aparência de piedade. A aparência de piedade. Mas, negando-lhe o poder. E agora Paulo se volta aqui a pessoas com as quais Timóteo tem que lidar, que são religiosas. Possivelmente até problemas dentro da própria igreja. Pessoas que aparentam a piedade, a vida com Deus, etc., falar de Deus, buscam a religião, buscam a igreja, falam, ensinam até quem sabe, tem auditório, tem audiência. Mas essa piedade que eles ensinam, esse Deus e essa vida com Deus que eles pregam, não tem poder, isto é, poder transformador. O poder de realmente trazer a uma vida conforme a vontade de Deus. É o que está no verso 5, é uma religião, então, passiva, uma religião que se acomoda com a cultura e o coração humano, uma pregação do evangelho que agrada o coração humano. Falta aquilo que, numa palavra, nós temos visto também em Atos 2, numa palavra que resume o impacto e o fundamento do Evangelho. Arrependam-se. É preciso romper com esse egocentrismo e todas as suas consequências. É preciso deixar esse amar a si mesmo e, na cruz, em Cristo, encontrar o amor de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. Enfim, uma religiosidade, uma pregação até do Evangelho dentro da igreja cristã, possivelmente em Éfeso, onde toda a piedade, todo o falar de Deus e até de Jesus Cristo não tinha nenhuma mensagem e nenhum poder de transformação. Enfim, não pense que no mundo, na atualidade, nos últimos dias, nesses dias terríveis, no mal crescente, egocentrismo, que não vai haver religião. Não vai haver religião. Nesses dias, para não entrar em nenhuma outra coisa, há igrejas denominadas cristã para todos os gostos. E você pode me dizer o pior deles, e eu te aponto uma igreja onde essa pessoa, ou esse gosto pode ser muito bem acomodado, não, mais que isso, acariciado. Em nome do nós o entendemos, nós compreendemos, nós somos inclusivos, e etc. É a religião conivente. E mais, os corruptos não ficam quietos, eles são militantes. Nesses dias atuais, os corruptos são militantes, são proselitistas, eles querem buscar adeptos, mais público, mais seguidores. Paulo diz, eles introduzem nas casas e conquistam mulherinhas, ele usa a palavra no diminutivo.
Nós não sabemos exatamente o que estava acontecendo aqui, mas esta palavra que introduzem, a palavra aqui é ser sorrateiro, é ter a conversa certa para envolver. E outro termo aqui, conquistam, também é realmente tomar conta, dominar, controlar. E aí estão os dois termos dos proselitistas. Então, Paulo está dizendo que, nesta atualidade, nesses últimos dias do mal crescente, onde há religião conivente, eles são pregadores esforçados e assíduos para ganhar seguidores. Nos nossos dias, podemos dizer, por exemplo, que eles estão muito firmes na internet. Muito firmes na internet. A mensagem distorcida não fica quietinha esperando que alguém apareça lá. Bate nas portas das igrejas, bate nas portas dos crentes em Cristo Jesus, além de bater nas portas do mundo longe de Deus. Uma conversa certa, de forma certa, como a religião conivente, são militantes, buscam seguidores. Mas é interessante que ele fala dessas mulheres no diminutivo e chama-as de levianas. Nós não entendemos tudo o que acontece aqui, há algumas indicações, mas sem entrar nelas, apenas quero deixar um ponto aqui. E eu espero ser entendido. As corrupções culturais, a ação do mal, sempre usa de forma muito astuta a figura da mulher. Não é que os homens não se corrompem, não é que eles não têm a sua parte, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós vemos um mundo aí que estão dizendo que é tudo igual, não tem nada de igual. A verdade é que a homem e mulher, cada um tem um perfil, e cada um tem o seu lado, e cada um tem um papel na convivência e na forma de se apresentar. E a mulher é uma arma astuta para derrubar não só as mulheres, mas os homens e a cultura e o pensamento social. Vou dar um exemplo apenas. Você tem um show de televisão, lá está o palco com todos os figurantes. Você vai ter mulheres semi-vestidas, e o apresentador homem totalmente vestido. Por quê? Por quê? Mulheres, saibam disto, que vocês têm um poder e uma possibilidade muito grande. Como os homens têm de uma outra forma. E que Deus pode usar para a bênção, mas que o inimigo também procura usar para a destruição. A verdade é que tocando as mulheres é uma forma muito grande de destruir família e toda a proposta de Deus para o ser humano e sociedade. A manipulação das mulheres. Coisa tremenda, os ícones que pegam, o diabo pega, não é uma ícone. E aquela mulher ganha muito dinheiro. E ela vira um modelo para corromper todo que é garota por aí, e corrompendo, formando uma geração de mulheres que não vai ser, então, mulheres que vão também ajudar os homens a andar no caminho, e muito menos na formação de famílias. Enfim, é poderoso este uso da figura feminina. O diabo sabe deste poder feminino e procura utilizar. Creio que é isto que Paulo está indicando aqui, além da aplicação particular que acontecia ali. E ele vai lembrar, inclusive, do que aconteceu com Janes e Jambres, quando Moisés foi encontrar Faraó, lá no livro de Êxodo, para pedir a libertação de Israel, o povo de Israel que estava no Egito, e ali Faraó resiste, mas Deus dá alguns poderes a Moisés para manifestar a força diante de Faraó. Mas há um momento em que Faraó chama os seus mágicos para competir ali com as coisas sobrenaturais. E há na tradução judaica do Targum que aqueles mágicos chamavam-se Janes e Jambres. E ele fala como Janes e Jambres, diz aqui o apóstolo Paulo, resistiram a Moisés. Isto é, resistiram o enviado de Deus. Assim acontece com estes aqui. Corruptos militantes atuantes no mundo, que resistem
a voz de Deus, distorcem a voz de Deus, procuram corromper as pessoas, a estrutura familiar, etc. Mas, meu irmão, minha irmã, nestes últimos dias, este tempo que nós vivemos, até a volta de Cristo, onde o mal é crescente, os corruptos são militantes, o embate é esperado, ele vem. Não desanime. Esse realismo, que não se alinha com o otimismo do progressismo, não deve desanimá-lo. Por quê? Paulo diz, eles não irão longe. Eles não têm o mal, o diabo e os homens que ele move, e a cultura corrompida não tem a última palavra. Deus tem. Vivemos nos últimos dias. Esses últimos dias, os dias da vinda de Cristo, a primeira e a última, e agora na direção do Espírito Santo, esses últimos dias se concluem com a vitória da segunda vinda de Jesus Cristo em poder e glória. O mal não vai ter a última palavra. A última risada é de Deus sempre. Então, resista, resista. Resista o mal crescente nesta época em todas as suas formas. Fique atento, discirna a atualidade. Saiba onde está o mal, como é que ele está atuando, de que forma. Para que você possa, discernindo, resistir e resistir até aquele glorioso dia. Por isso, Paulo tem uma palavra para mim e para você nesta noite, no verso 5. Afaste-se desses também. Nós precisamos discernir, resistir, nos afastar de tudo aquilo que seja contaminador. Se vamos nos contaminar, devemos afastar, resistindo sempre. É preciso resistir na fé, discernindo a impregnação do mal na atualidade. Presta atenção e discerna, meu irmão, na mídia. Discerna a atualidade na mídia. Discerna, jovem, a atualidade no celular. Discerna a atualidade que é maligna. E não se surpreenda, meu irmão, minha irmã. E discernindo, resista. Porque a atualidade e o mal bate à porta da sua casa, bate à porta da sua família. Igreja, resista porque o mal bate à porta da igreja. Igreja, resista porque o mal não só bate à porta, mas atua no meio daquilo que é chamado, no meio cristão, até evangélico, etc. Enfim, é o tempo de resistência, mas para resistir é preciso discernir, saber onde está e o que ele está fazendo, e permanecer tão firme e muito firme até o dia da vitória em Cristo Jesus. Vamos orar.